sobre os fundamentos para se entender o arrebatamento, tá? Existem muitas coisas que são faladas a respeito do arrebatamento, né? Algumas pessoas, né, negam a literalidade do arrebatamento, negam a volta de Jesus. Veja que absurdo, mas existem pessoas que ensinam isso, né? Que dizem que o Senhor, ele não virá mais literalmente ao mundo, e isso não é verdade. Jesus virá sim. Ele virá arrebatar os seus, né? Ele virá arrebatar a sua igreja. Aí alguns dizem que o Senhor vai vir arrebatar todos os salvos de todas as eras. Outros dizem que Jesus virá arrebatar a sua igreja antes do período de 7 anos, conhecido popularmente como tribulação. Outros falam que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo no meio desses 7 anos. Outros dizem que ele irá buscar a sua igreja depois dos 7 anos, tá? Então, existem muitas palavras que são ditas, mas a gente vai tentar entender à luz das Escrituras. Como é que a gente entende algo? Primeiro com seus fundamentos. Então, irmãos, eu creio, como eu tenho falado aqui, né, que o arrebatamento ele será antes dos 7 anos da ira de Deus. Eu creio nisso, pelas Escrituras eu creio nisso, né? E eu quero estar trazendo fundamentos sobre isso, tá? Então hoje eu vou estar mostrando um pouco sobre isso. Primeiro, Jesus, ele virá sim, literalmente, tá? Ele vai vir mesmo, e ele vai vir buscar a sua igreja. O arrebatamento é o arrebatamento da igreja, ok? E esse arrebatamento da igreja se dará antes dos 7 anos de tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, que antecederão a vinda de Jesus para estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre a terra. Então, basicamente é isso. Referente ao arrebatamento, antes da tribulação, a igreja é que será arrebatada, será uma experiência da igreja, onde literalmente Jesus Cristo virá e levará os seus da igreja para o céu, tá bom? Então, basicamente, isso é o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo serão ressuscitados com corpos glorificados e imortais, e os crentes da igreja que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Agora, eu vou te trazer alguns fundamentos para te levar a entender que é isso que a Bíblia ensina, tá bom? Porque se eu simplesmente falasse aqui, existem pessoas que falam outras coisas também. Mas como é que eu vou saber que essa linha de raciocínio que o pastor Halley, você pode estar pensando aí, né? Como é que eu vou saber se essa linha de raciocínio, se essas afirmações que o pastor Halley está dizendo, elas estão corretas? Você precisa saber estudar a Bíblia. E é isso que eu quero falar um pouco essa noite. Alguns fundamentos para que você entenda o arrebatamento da igreja, que será pré-tribulação, ou seja, antes da tribulação do tempo do fim. Primeiramente, você e eu precisamos entender que, para que a gente entenda o que a Bíblia diz, a gente precisa entender que a Bíblia diz, preste bastante atenção nisso, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Ou seja, o que está escrito, se você lê e você vê que faz sentido o que está escrito, é aquilo que a Bíblia está afirmando. Por exemplo, se você lê na Bíblia que devemos amar quem não nos ama, perdoar quem não nos perdoa, falar bem de quem falar mal de nós, orar por quem nos persegue, se a gente faz isso, né? Se a gente lê a Bíblia dessa forma, como é que a gente vai entender o que ela está querendo dizer? Exatamente o que está escrito. Se ela diz ama quem não te ama, perdoa quem não te perdoa, é o que está escrito. Por mais que a nossa mente ache difícil ou ache impossível, mas é possível porque está escrito. E a gente tem que entender como está escrito.
Isso significa entendimento literal da Bíblia. Ou seja, o que é entender a Bíblia literalmente? É você entender que o que está escrito é do jeito que está escrito. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar. Então, como é que eu entendo isso? Eu entendo do jeito que está escrito. Por que é que eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar? Porque as Escrituras dizem isso. Amém? Por que é que eu creio que no início da humanidade Deus criou o homem sem pecado e ele pecou e a maldição invadiu o mundo? Porque a Bíblia me conta essa história. Então isso é entender a Bíblia literalmente. Quando diz respeito aos assuntos proféticos, não muda. A Bíblia, o que ela diz no texto é o que está escrito e é o que vai acontecer. A gente deve entender que as profecias, elas vão se cumprir literalmente. Ou seja, do jeito que está escrito, é do jeito que vai acontecer. Claro que existem alguns textos bíblicos que existem figuras de linguagem, né? Que existem símbolos. Mas a pessoa mesmo lendo, ela já vai chegar a uma conclusão. Por exemplo, quando você lê Apocalipse capítulo 12, que é um texto profético, que fala de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas, que vai grávida, mulher grávida, que vai ser perseguida por um dragão vermelho que tem 7 cabeças e 10 chifres, você não precisa ser muito conhecedor. Desculpa, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Você não precisa ser muito conhecedor da Bíblia para você saber que aquele texto ali ele tem simbologia, que não tem como se cumprir literalmente, porque o próprio texto mostra que ali tem figuras de símbolos. E a própria Bíblia traz o significado dos símbolos. Então, acontece isso não só na profecia, mas também em outros textos da palavra de Deus. Mas quando a gente lê, a gente já percebe que há uma linguagem simbólica. E a própria Bíblia, ou no texto que está a simbologia, ou em outras passagens, ela vai trazer o significado daquele símbolo, tá certo? Mas, quando você lê a Bíblia e você entende que o que está escrito ali não tem símbolo, tá claro, você tem que ficar com o que está claro no texto, tá bom? Muitas profecias já se cumpriram. E algumas profecias ainda vão se cumprir, tá? Muitas já se cumpriram e muitas ainda vão se cumprir. Como é que eu me baseio, como é que eu sei que as profecias como as profecias que ainda vão se cumprir, elas vão se cumprir? Eu me baseio nas que já se cumpriram. E como foi que as profecias que já se cumpriram aconteceram? Do jeito que foi falado, literalmente. Por exemplo, a profecia bíblica dizia que o Messias iria nascer de uma mulher virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14, fala isso. Isaías teve essa revelação aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Mas ele, pelo Espírito Santo, revelou que o Messias nasceria de uma mulher virgem. E é quando você vai para o texto dos evangelhos, você vê que realmente Jesus nasceu de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, porque Maria foi virgem no momento que concebeu Jesus. Então veja que a profecia dizia que Jesus iria nascer de uma mulher virgem, e de fato ele nasceu de uma mulher virgem. Se você ler Miqueias capítulo 5, você vai ver que lá dizia que o Messias iria nascer na cidade de Belém. Quando você vai para o Novo Testamento, que cidade Jesus nasceu? Belém. Então, a profecia falava que Jesus iria nascer em Belém e, de fato, ele nasceu em Belém. Zacarias profetizou aproximadamente 400 anos antes de Jesus vir ao mundo e Zacarias já profetizou que o Messias, em determinado momento, ele iria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho.
Quando você vai lá para João capítulo 12, ou então Mateus capítulo 21, você vê que Jesus, em determinado momento, ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Amém? Aleluia! Então, quando você lê Isaías capítulo 52, finalzinho do capítulo 52 e o capítulo 53, você vê que o Messias foi profetizado, que o Messias iria estar ferido e iria ser levantado. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê que Jesus, antes da crucificação, ele é açoitado, ele é espancado, coloca-se uma coroa de espinhos na cabeça dele e o erguem, o levantam na cruz. Então, e aqui eu poderia passar horas e horas falando, irmãos. Então, as profecias que já se cumpriram, elas se cumpriram literalmente. Ou seja, do jeito que foi dito e escrito. Então, esta é a base para se entender as profecias que ainda irão se cumprir. Se as que já se cumpriram literalmente, as que hão de se cumprirão literalmente também. É a base. Então, por que é que eu creio que Jesus voltará fisicamente a esse mundo? Porque as profecias falam que quando Jesus vir arrebatar a igreja, ele descerá do céu glorioso para as nuvens da terra e irá nos levar para ele. Está escrito. Então, se no passado, as profecias do passado se cumpriram literalmente, as profecias futuras também se cumprirão literalmente. Amém? Também sei que depois dos 7 anos, Jesus virá e botará os seus pés no Monte das Oliveiras. Então ele virá fisicamente ao mundo, tá certo? Então, quer entender o arrebatamento, e não só o arrebatamento, mas todas as demais profecias que ainda vão se cumprir, entenda que elas vão se cumprir do jeito que foi escrito. Somente se tiver símbolos é que ela não vai se cumprir do jeito que está escrito. Mas o próprio texto, você vai perceber isso. Você vai perceber isso. A Bíblia usa figuras de linguagem, né? Linguagem figurada. Por exemplo, existe uma profecia, está lá em Isaías capítulo 9, que fala que algumas pessoas de Israel não iriam receber o Messias porque estariam com seus corações duros. Quando você vai para Mateus capítulo 13, você vê que essa profecia se cumpriu na vida de muitos líderes da nação de Israel. Por quê? Porque eles não receberam Jesus. E o texto diz que eles ficaram com o coração duro. Claro e evidente que coração duro não quer dizer que o órgão que bombeia sangue deles virou uma pedra. Não, o próprio texto me faz entender que ele está usando uma figura de linguagem. Coração duro quer dizer soberba. Ele foi orgulhoso, ele não teve humildade para aceitar o ensino de Jesus. É isso. Então o próprio texto já me leva a entender. O exemplo que eu falei da mulher grávida, tarará, tarará, ali já está óbvio que não é literal. Por causa dos detalhes, nenhuma mulher vai poder se vestir do sol e ter a lua debaixo dos seus pés e ter uma coroa com 12 estrelas na coroa. Isso não faz sentido literalmente. Então a gente já está vendo ali que há símbolos no texto. O dragão persegue a mulher que dá à luz um filho. Aí o próprio texto ele já vai explicando para a gente. O próprio texto de Apocalipse 12, ele fala que o dragão é Satanás, no capítulo 12, versículo 9. No capítulo 12 de Apocalipse, versículo 5, diz que o filho que a mulher gerou, ele regerá as nações com cetro de ferro. Quando você vai para os outros textos proféticos, você vai ver que o Messias cumpre esse requisito. Então aquele filho é Jesus. A mulher representa quem então? Muitos dizem que é a igreja, mas não pode ser a igreja. Por que não pode ser a igreja? Porque a igreja não gerou Cristo. Cristo é que gerou a igreja pelo seu sacrifício. E quem é que é a mulher ali? A mulher representa a nação de Israel. Por quê, pastor? Porque quando você vai lá para Gênesis capítulo 37, você vê José, um sonho que José teve. José e seus 11 irmãos, filhos de Jacó, são aqueles que geraram as 12 tribos ou as 12 grandes famílias que formaram a nação de Israel. Então, quando você vai lá para o texto de Gênesis 37, você vai ver lá
José falando um sonho que ele teve, e ele fala que ele via o sol, a lua e 11 estrelas curvadas diante dele, ele como a 12ª estrela. Jacó repreende José e diz: você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar a ti? Então bora lá. Eu, Jacó, o sol, sua mãe, a lua, as 12 estrelas, as 11 que se curvaram, e José, os 12 filhos de Jacó que formaram as 12 tribos de Israel. Quando você vai lá para a mulher de Apocalipse 12, ela está vestida do sol. Quem era o sol no sonho de José? Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Então a mulher vestida do sol é Israel, que tem uma coroa com 12 estrelas. Ou seja, a nação de Israel é formada pelas 12 tribos. A lua debaixo dos pés é um símbolo de submissão, a mulher de Jacó. Então veja que os símbolos, a própria Bíblia explica os símbolos. Tá entendendo, pessoal? A própria Bíblia explica os símbolos. Então, quando há símbolo, a própria Bíblia explica, tá? Mas quando não há símbolo, quando o texto faz sentido, você tem que entendê-lo literalmente. Isso é básico. Quando você compreende isso, isso já vai facilitar muito o seu entendimento quando você lê a Bíblia. Tá certo? Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, entendendo-a literalmente, você vai chegar a uma outra conclusão. Então, isso é um fundamento. É um fundamento para se entender o arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento da igreja, que ocorrerá antes da tribulação de 7 anos. Quando você entende a Bíblia literalmente, você vai chegar a essa conclusão. Por quê? Porque você vai chegar a uma outra conclusão. A Bíblia faz uma distinção entre Israel e a igreja. E a gente precisa compreender isso. O que leva muitos irmãos a crerem que a igreja ficará na tribulação é porque de 7 anos, a ira de Deus, como eu falei nos vídeos da semana passada, é porque eles misturam. Eles acham que Israel e igreja são a mesma coisa. E quando você lê a Bíblia literalmente, você vai entender que Israel é o povo de Deus, que está sob disciplina, porque foi infiel à dispensação da lei. Outro fundamento muito importante é entender as dispensações. Ou seja, Deus tratou com o homem de forma diferente em cada época, descendo ao nível do homem. Então, Israel é o povo de Deus que atualmente está sob disciplina do Senhor, porque foi infiel durante a dispensação da lei e, no fim da dispensação da lei, rejeitou o Messias, né? Até tem um comentário de uma pessoa num dos meus vídeos do YouTube que ela comenta, ou ela é israelita ou ela segue o judaísmo, né? E ela estava lá fazendo uma crítica porque eu estou misturando o judaísmo com o cristianismo e Jesus não é o Messias. Ela lá falou umas coisas. Isso reflete justamente o pensamento da maioria dos judeus. É o povo de Deus, mas está sob disciplina porque eles não creem que o Messias que eles tanto esperam, na verdade, já veio. E que o Messias que eles esperam é Jesus Cristo. Então eles rejeitaram Jesus. E por terem rejeitado Jesus, eles foram disciplinados e hoje eles estão debaixo de disciplina. E a igreja foi erguida, formada por indivíduos judeus e gentios convertidos no tempo da dispensação da graça. Essa época que nós vivemos. E a igreja revela e é a testemunha de Jesus hoje. Mas a igreja não é Israel. A igreja não tomou o lugar de Israel no sentido de que Israel não tem mais serventia para Deus. A igreja temporariamente tomou o lugar de Israel no sentido de quê? De que a igreja, hoje, quando eu digo é o tempo que nós vivemos, né? A dispensação da graça. Ela tem a missão de ganhar o mundo para Cristo. Missão essa que era para Israel originalmente, mas eles rejeitaram Jesus. Só que aí, com o arrebatamento da igreja, Deus voltará a tratar com a nação de Israel
as primícias de Israel vai se converter logo no começo da tribulação, que são quem Apocalipse chama dos 144 mil israelitas. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 7. 144 israelitas, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Então estes serão os primeiros convertidos que irão evangelizar o mundo durante o período da ira de Deus, durante os 7 anos da ira de Deus. Então a igreja ela substitui Israel hoje na missão de evangelizar, de ganhar o mundo, de ser o povo de Deus que reflete a glória do Senhor. Porque Israel rejeitou Jesus. Mas a igreja não substitui Israel para sempre. E o que Deus prometeu para Israel referente ao tempo do fim não vai se cumprir para a igreja. Não vai se cumprir para Israel. Então, essa diferenciação ela é muito importante. Tá bom? Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então ele aqui está sendo muito claro. Ele está falando dos 3 povos existentes: judeus, gentios e igreja. Quem são os judeus? Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que têm uma aliança com Deus, mas que estão sob disciplina, porque rejeitaram o Messias, e até hoje a maioria rejeita, como a moça que fez os comentários num dos meus vídeos. Então, por isso eles estão sob disciplina. Ok? Quem são os gentios? Gentio significa nação. A palavra gentil, tanto no grego do Novo Testamento como no hebraico do Velho Testamento, significa povos, nações. Tá bom? Então, gentios são todos aqueles que não são judeus. E quem é a igreja? A igreja são os convertidos a Cristo do período da dispensação da graça, formada por indivíduos judeus e gentios. Então, um judeu que se converte hoje, e tem judeus se convertendo a Cristo, esse judeu se torna igreja na dispensação da graça. Um gentio que se converte a Cristo, ele também se torna igreja. Ele é salvo e ele também se torna igreja do Senhor. Amém? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Quando se entende isso, se compreende que o propósito dos 7 anos é um tempo de ira e de punição para o povo de Deus, que foi infiel a ele. E quem é o povo de Deus que vai ser disciplinado na tribulação? Israel. Vai estar debaixo da ira do Senhor. E os gentios que nunca se converteram a Cristo. Quando você lê a Bíblia e você entende essa diferença, aí fica fácil de compreender. Quando Deus está falando para Israel, ele fala do povo dele que vai ser disciplinado e vai passar um tempo de angústia antes do reino milenar de Cristo, que é justamente o tempo da ira de Deus. Vamos ver aqui Jeremias, capítulo 30. Jeremias. Não é o irmão Jeremias que está assistindo a live, tá? É o profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 30, versículo 4. Vamos ver o 4. Estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e acerca de Judá. Olha que ele está falando do povo de Israel. Estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel. Olha lá, para quem foi direcionada essa profecia? Para Israel e Judá. Versículo 5. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Ou seja, não vai ter paz. É uma voz de temor, de tremor. Não tem paz. É tremor, tá? Para Israel essa palavra. Versículo 6. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz.
Claro que não, né? Você já viu um homem parindo? Não tem como. Mas ele faz essa pergunta proposital. Só um momento. E ele diz: perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ou seja, o homem não dá à luz. Mas por que ele está com a mão na cintura e pálido? Então ele está fazendo uma pergunta e ele vai responder. Versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Jacó é Israel, é o povo de Israel. Ele, porém, será salvo dela. Ou seja, ele passa pelo tempo de angústia, mas é salvo dela. No sentido de quê? De que eles vão se converter, não todos os judeus, mas uma parte vai se converter. E vai se converter e será salvo porque o Messias virá e libertará eles da opressão do anticristo. É o que diz o versículo 8, vê só. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Então esse Davi aqui é Jesus, o rei davídico, tá? O rei da linhagem de Davi. Então ele está mostrando que Israel vai passar por um tempo de punição severa, para se render a Cristo e ser governado por ele, ter seus grilhões quebrados e ser governado por ele. Então essa é a tônica do Velho Testamento. Se você não entende que as profecias vão se cumprir literalmente, você não distingue Israel da igreja, e por você não distinguir Israel da igreja, você entende que a igreja vai ter que passar por esse tempo de castigo e se converter no fim, ou se arrepender, para Jesus vir estabelecer o milênio. Mas isso era uma profecia para Israel, ok? Isso é uma profecia para o povo de Israel, que estão, né, eu não digo de forma geral, por favor, tem muitos judeus se convertendo a Cristo hoje, se tornando igreja, mas eu falo num contexto geral, na maioria estão com o coração duro, não creem que Jesus é o Messias. Ainda estão esperando o Messias. E por causa disso vão sofrer duramente para se curvar diante do Senhor. Aí confirma o que Jesus falou lá em Mateus 23. Ele repreendendo a nação de Israel porque rejeitaram a ele, ele termina dizendo: não me vereis mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, para Israel haverá essa punição. E Israel é chamado de eleito. Israel é chamado de povo santo. Israel é chamado de o povo de Deus. Pastor, mas a igreja também no Novo Testamento é chamada de santa, eleita e povo de Deus. Verdade. Só que Israel também é chamado. Então, quando você lê Mateus capítulo 24, a parte do texto profético de Mateus 24, que fala do período da tribulação, a gente vai estar fazendo futuramente uma live onde a gente vai estar explicando que na passagem de Mateus 24, Jesus ali ele está falando de tempo, respondendo 3 perguntas que os discípulos fizeram e que cada pergunta se refere a um período diferente de tempo na história, tá? E que uma das perguntas fala do período da tribulação de 7 anos. Mas não é todo o texto de Mateus 24, tá ok? A gente vai fazer uma live futuramente explicando sobre isso. É porque eu estou trazendo os fundamentos, explicando uma coisa após a outra para ficar claro para você, tá bom? Então, quando ele fala no texto de Mateus 24, a porção da profecia que diz respeito ao tempo da tribulação de 7 anos, que ele fala dos eleitos, ele está falando de Israel convertido, dos judeus crentes e dos gentios que vão se converter, tá bom? Então é isso, não é a igreja, você precisa entender isso, tá? Então aqui ele está mostrando, Daniel capítulo 12 também, quero ler Daniel capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, do povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Israel.
A igreja não é Israel. Israel é Israel. Igreja é igreja. A igreja é formada por indivíduos judeus e gentios salvos, que formam um único povo. É isso que o Novo Testamento ensina. Mas Israel, etnicamente falando, é uma coisa, igreja é outra. A gente precisa entender isso. Isso é o básico, irmãos. Isso é o básico, é algo necessário que uma boa parte não entende. E por não entender é que confunde e coloca a igreja no período dos 7 anos. Tá entendendo, pessoal? Então, veja que ele diz, naquele tempo, Daniel 12, versículo 1, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, que é o povo de Daniel, que é Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, Daniel, ou seja, os judeus, todo aquele que for achado escrito no livro. Então Jesus ele faz a mesma citação em Mateus 24, 21. De um tempo de grande aflição como nunca houve desde que o mundo existiu. E Jesus, no sermão profético, essa porção da tribulação, ele linka com Daniel. Ele diz, quem lê Daniel vai entender o que eu estou falando aqui. Então Jesus, ele está... A porção da profecia de Mateus 24, que ele trata do período da ira de Deus, ele linka com as profecias de Daniel. Então, quem são os eleitos que Jesus fala no contexto da porção da tribulação? São o povo de Daniel, se você junta com a profecia de Daniel. E quem é o povo de Daniel? Israel. É justamente a mulher perseguida pelo dragão. É justamente Israel sendo perseguido pelo anticristo no período dos 7 anos. Tá entendendo, pessoal? Então, quando se entende a profecia literalmente, chega-se à conclusão de que Deus tem um tratamento com Israel de punição por causa dos seus pecados. Veja que ele fala dele sofrendo um tempo de angústia, mas sendo livrado. É a mesma coisa que Deus usou Jeremias para falar. Eles vão sofrer na ira de Deus e vão se render, vai quebrar todo orgulho, vai quebrar toda cegueira e eles vão receber o Messias. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Quando você vai lá para Zacarias capítulo 12, você vê que quando Jesus vir, as nações de Israel vão chorar. Arrependidas, porque reconhecerão que eles crucificaram o Messias no passado. Tá entendendo, pessoal? Então, esse é o tratamento. O povo de Deus, Israel, será punido para receber o Messias e entrar no reino de Cristo. A igreja, o Novo Testamento nos fala outra coisa. Veja o que diz Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Para entender melhor, vamos para o capítulo 4, versículo 25 de Romanos. O qual, falando de Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então ele está falando para a igreja, que é formada de judeus e gentios, convertidos a Cristo no período da dispensação da graça, que vai do dia que Jesus ressuscitou, no momento que ele sopra o Espírito Santo nos discípulos, João capítulo 20, do 19 ao 22, até o dia do arrebatamento da igreja, que está em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 18, 1 Coríntios 15, do 51 ao 58. Então, quem se converte nesse tempo da graça se torna igreja. Não é visto mais como judeu, não é visto mais como gentil, é visto como igreja, um povo unificado. Deixa marcado aí Romanos, que a gente vai voltar, mas eu quero mostrar para você isso em Efésios capítulo 2, versículo 11. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios. Veja que Paulo está falando para uma igreja que era gentia. Mas ele diz, vocês eram gentios.
Por quê? Porque ele está falando da condição espiritual. Espiritualmente agora vocês são igreja, vocês não são mais gentios. Etnicamente, geneticamente, fisicamente, sim, mas espiritualmente vocês são igreja. É o que ele diz aqui, olha, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De que povos são esses? Judeus e gentios. Ele fez um novo povo, que é a igreja. Aí ele continua, versículo 14, porque ele é a nossa paz, Jesus, né? Veja que ele fala de paz, guarda essa palavra. Quando a gente viu lá a profecia para Israel, ele diz temor e não paz. Ou seja, eles estão aguardando um período de temor e não de paz. Mas a igreja não, ele fala que a igreja tem paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, dos dois, um novo homem, a igreja. Então, a igreja ela não é Israel, a igreja não é gentil, a igreja é formada de judeus e gentios que se tornam um novo homem. São tirados de um povo e do outro espiritualmente para formar um novo homem. É tanto que a palavra igreja no grego é a palavra eclésia, que se você for entender o significado literal, mais literal possível, da palavra eclésia, significa o quê? Os chamados para fora. Os chamados para fora. Igreja significa os chamados para fora. Para fora de onde? Do povo de Israel e do povo gentil, para formar um novo homem, a igreja. Amém? É o que ele diz aqui, olha. Para dos dois formar um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Amém? O corpo de Cristo, a igreja, que é todo aquele que se converte a Cristo no período da dispensação da graça. No período da dispensação da graça. Quem se converte a Cristo é a igreja, certo? Então, guarde essa informação. A igreja é formada de indivíduos judeus e gentios convertidos a Cristo no tempo da graça. Pois bem, então para a igreja, olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5 de Romanos, eu botei 1 Coríntios aqui, vamos corrigir. Pronto. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador tem paz com Deus. Qual é o oposto de paz? Ira. A igreja não está debaixo da ira de Deus. A igreja está debaixo da paz de Deus. Amém? A igreja está debaixo da paz, porque a verdadeira igreja é aquele que se converteu e que é compromissado, que tem temor, que é obediente, não sabe de tudo, peca ainda, mas não vive na prática do pecado. Aquilo que sabe que está errado, fecha logo a brecha. Não vive conscientemente no erro. Esse é a igreja. Essa é a verdadeira igreja, tá bom? Então, o verdadeiro crente, a verdadeira igreja, ela tem paz com Deus. Foi justificada. Seu passado foi apagado. Teve seus pecados perdoados. Recebeu uma nova natureza. Amém? Então, a igreja, ela tem essa condição.
A igreja, ela tem essa condição, tá? Aí ele diz, olha, no versículo 6 do capítulo 5 de Romanos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores e ele morreu por nós, mas nós recebemos e agora somos justos. Aí olha o que ele diz no versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E quando ele fala dessa ira aqui, ele não está falando apenas do inferno, mas também ele está falando do tempo profético que o Velho Testamento está recheado, que se refere à ira do Senhor, que é justamente os últimos 7 anos, que Israel vai estar destinado e os gentios não convertidos estão destinados para esse tempo. Tá certo? Tempo de angústia para Israel. A angústia, a tribulação promovida pela ira de Deus. Agora, para a igreja, ele diz que nós seremos salvos da ira. Por que seremos salvos da ira? Porque conservamos a salvação pela vida de santidade e por conservarmos a salvação, não estamos debaixo da ira, mas debaixo da paz. Então, quando Deus manifestar a sua ira mundial, ele arrancará a igreja daqui. Amém? Ele arrancará a igreja daqui. É por isso que o próprio Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, falando a respeito dos irmãos de Tessalônica, ele diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, para Israel, tempo de angústia, e no final ele é salvo. Para a igreja, livro da ira. São 2 povos distintos e 2 destinos distintos. Quando você entende a Bíblia literalmente, você vai perceber isso. Amém, amados? Aí você pode dizer, sim, pastor, mas lá em Apocalipse fala dos santos sendo perseguidos, dos eleitos sendo castigados, sendo perseguidos, no tempo onde os juízos de Deus vão estar sendo derramados sobre a terra. Certo, mas você não vai ver lá a palavra igreja. A palavra igreja, ela aparece várias vezes no livro do Apocalipse, nos primeiros capítulos. Principalmente os capítulos 2 e 3, quando João, está transmitindo a mensagem de Jesus para as 7 igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas estas que representam a igreja no seu contexto histórico mundial. Quando você vê lá, ele usa sempre o termo igrejas, igrejas, igrejas. Depois do capítulo 3, do capítulo 4 para frente, você não vê mais a palavra igreja. A palavra igreja some. Some do livro do Apocalipse. Por quê? Porque a continuação fala do período da ira de Deus, que é um tempo para Israel e os gentios não convertidos. A igreja não está mais aqui na terra. A igreja já vai ter sido arrebatada. Amém? Ah, pastor, mas a Bíblia não mostra o povo de Deus sofrendo e na hora da provação, o Senhor protegendo eles, dando livramento para alguns, na hora da provação, então a igreja passa. Não. Quem vai sofrer na hora, sendo guardado, é Israel. Por isso que quando é uma ótima analogia. Quando você vai lá para as pragas do Egito,
você vê que Israel, né, o Egito representando o mundo, Faraó representando o anticristo e as pragas representando os juízos da tribulação, realmente Israel estava lá e o Senhor estava protegendo Israel. E isso vai acontecer. Se você ler Apocalipse, você vai ver que parte dos judeus vão ser guardados no deserto. E outros judeus vão estar guerreando contra o anticristo e sendo sobrenaturalmente protegidos pelo Senhor. Então, Israel, o povo de Deus Israel, será guardado na hora da provação final. Mas para a igreja, a promessa é diferente. Apocalipse 3, versículo 10. Enquanto que Israel vai ser guardado na hora da provação, e isso nós vamos ver a tipologia de Israel no Egito, é uma maravilhosa tipologia para o que vai acontecer no tempo do fim. Mas quando é a igreja, olha o que Jesus disse em Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, para a igreja, ele diz que ele vai nos livrar da hora, e não na hora. Israel será livrado, guardado, protegido na hora. Ou seja, eles vão estar lá no meio do teitei e Deus vai estar protegendo eles. Porque o remanescente tem que ser guardado, fiel, salvo, para Jesus vir reinar sobre eles. Agora, a igreja não. Ele diz aqui que a igreja será guardada da hora. Ou seja, do tempo da ira. Enquanto que Israel vai ser guardado na hora, tipificação de Israel no Egito, é uma grande simbologia. Israel sendo protegido das pragas, mas no ambiente. A igreja ela vai ser guardada da hora. É quando você vai para a tipologia bíblica, é tremendo. Por quê? Porque a igreja ela é formada de judeus e gentios convertidos. Ok? Mas se você for ver numericamente, tem muito mais gentios convertidos do que judeus. Em toda a história da igreja, que já vai para 2000 anos de tempo da igreja na Terra, a maior parte dos convertidos são gentios. Tá bom? Então, quando o Senhor faz uma analogia referente ao tempo do fim, a questão da vinda do Senhor, ele não cita como tipologia para a igreja judeu. Ele cita gentios. Por exemplo, ele compara os dias da vinda dele para a igreja com os dias de Noé, comparando a igreja com Noé. Aí eu te pergunto, Noé era judeu? Não. Os judeus só vieram a existir a partir de Abraão, séculos depois. Então Noé era um gentio. Outra comparação é com os dias de Ló. Ló era um judeu ou era um gentio? Ele era um gentio. Ele era primo de Abraão, sobrinho, perdão, mas ele não era judeu. É tanto que os filhos que Ló teve geraram dois povos gentios, os amonitas e os moabitas. Então, quando se faz a tipologia de Israel, a gente pega Israel no Egito, eles, na hora da aflição, eles ali sendo protegidos pelo Senhor. Mas quando a Bíblia vai fazer uma comparação com a igreja, que tem indivíduos judeus, mas a maioria são gentios, ele compara com os gentios, Noé e Ló. E como foi que Deus deu o livramento para Noé e Ló? Foi tirando eles do juízo. Enquanto Israel no Egito estava debaixo do juízo, mas protegido por Deus, Noé e Ló foram guardados do juízo. Eles foram livres do juízo. As águas do dilúvio ficaram abaixo, a arca ficou acima. Então Noé estava guardado do dilúvio. Água, juízo embaixo, arca em cima. Igreja arrebatada em cima, céu, terra, juízo. Ló foi livre da destruição de Sodoma e Gomorra. Como? Ele saiu de Sodoma e Gomorra. Então ele foi guardado da hora da destruição. Ele saiu de Sodoma e Gomorra e depois que ele saiu veio o juízo. Noé entrou na arca, depois que ele entrou veio o juízo.
a igreja será arrebatada e depois vem o juízo. Tá dando para entender, pessoal? Então, quando se diferencia Israel e igreja, literalmente o texto já mostra isso, e aí quando você vai para o campo da tipificação, para o campo da tipologia, você vê esse padrão também, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês gostaram, foram abençoados. Eu trouxe aqui 2 fundamentos fundamentais para se entender o arrebatamento. Primeiro, o arrebatamento será literal, ou seja, Jesus virá literalmente para arrebatar a sua igreja. Por quê? Porque quando a gente entende a profecia literalmente, a gente entende que o texto lá está falando literalmente, né? O pessoal está comentando aí que foi muito abençoado, amém, amém. Glória a Deus, irmão. Fico muito feliz com essa recepção aí e que vocês possam estar compartilhando esse vídeo, tá bom? Ele vai estar lá no YouTube, você vai lá no meu canal, pega o link e compartilha para outras pessoas serem alcançadas também, por favor, gente. Então vamos lá. Jesus, ele virá literalmente, porque o texto profético diz isso. Ele vai arrebatar a igreja, porque a igreja é formada de indivíduos salvos, judeus e gentios, dentro do período da dispensação, tá? Da graça. E ela será antes da tribulação de 7 anos. Por quê? Porque quando você entende as profecias literalmente, você vai entender que há um plano específico para Israel e há um plano específico para a igreja. E que no plano específico para Israel, o povo eleito de Deus, que vai sofrer a tribulação por conta da sua rebeldia a Cristo. Enquanto que o povo eleito de Deus, igreja, será livre da ira porque não diz respeito a ela. A verdadeira igreja será guardada da hora, do tempo, enquanto que Israel será guardado na hora. Quando vamos para a tipologia bíblica, Israel guardado na hora, tipificação, Israel no Egito. As pragas sendo derramadas sobre o Egito, sobre Faraó, tipificando o juízo de Deus caindo sobre o mundo ímpio, e Israel sendo protegido na hora. E é interessante, irmão, porque se você for analisar lá o texto das pragas, deixa eu abrir um parêntese rapidinho aqui, você vai ver que até a 4ª praga não fala nada que Deus estava protegendo Israel. Só a partir da 5ª praga, ou é da 4ª praga, agora eu me esqueci, mas você confere lá, ou é a partir da 4ª praga, ou é da 5ª praga que começa a dizer que o Senhor protegia Israel e que o resto do Egito sofriam as pragas. Então a gente pode entender um paralelo com a tribulação. No começo os judeus vão sofrer também, mas quando eles começarem a crer em Cristo, aí o Senhor vai protegê-los na hora, livrando-os das pragas, tá? E quando a gente vai para a tipologia da igreja, que é formada por judeus convertidos, mas a grande maioria gentios convertidos, a tipologia da igreja não é associada com os judeus quando fala do tempo do fim, mas associada a gentios. Noé era gentil, Ló era gentil. Noé não ficou na hora, ele entrou na arca para vir a hora do juízo. E Ló saiu de Sodoma para vir o juízo. A igreja sairá da terra para vir o juízo, tá bom? Então espero que você tenha sido aí abençoado, abençoada pelo poder da palavra. Com isso, eu não estou dizendo que a igreja não vai passar tempos difíceis antes do arrebatamento. Vai, porque, como eu falei já em vídeos anteriores, a gente vai pegar todo o palco armado, aprontado para o anticristo entrar em cena. Então, se a gente vai pegar todo o palco montado, a gente vai passar por dificuldades. Vai ficar cada vez mais difícil ser crente nesse mundo. Agora, nós não vamos pegar o anticristo encenando, se eu posso assim dizer. Nós não vamos pegar o ápice do juízo, porque vai ser algo catastrófico que vai morrer milhões e milhões de pessoas e não faz sentido a igreja passar por isso aí, tá bom? Deus é tão misericordioso que mesmo aqueles que vão ficar porque nunca nasceram de novo, mesmo Deus derramando da sua ira, mas Deus ainda vai estender misericórdia. Então por isso que vai haver conversão na tribulação e o anticristo vai perseguir esses convertidos, tá? Então haverá perseguição antes do arrebatamento? Sim. Haverá tempos difíceis antes do arrebatamento? Sim, já está havendo e vai aumentar. Mas o tempo da ira de Deus é outro contexto, tá bom? Então hoje nós trouxemos 2 fundamentos essenciais.
Entenda as profecias literalmente. Se está escrito, vai acontecer do jeito que está escrito. Só se tiver uma linguagem figurada. Aí fica muito claro. Mas o que tem figuras, que tem símbolos. Mas se não há símbolo, a gente tem que ficar com o texto literal. Tá bom? Dentro disso você já vai chegar a uma conclusão. Você não vai encontrar a igreja no tempo da tribulação. Você vai encontrar eleitos, você vai encontrar salvos, sim, porque quem se converterá será eleito, será salvo. Mas a palavra igreja não aparece em Apocalipse quando fala do tempo da ira de Deus, porque a igreja já está no céu. Amém? Aleluia! Quando você vê lá os 144 mil de Apocalipse 7 que vão evangelizar, o texto é muito claro, das 12 tribos de Israel. Justamente. Então, quando você entende a questão do plano, a igreja saiu de cena, os primeiros convertidos de Israel serão os 144 mil israelitas, das 12 tribos, que vai estar espalhado pelo mundo inteiro. Tem israelita no mundo inteiro. Então eu creio que esses 144 mil não vão estar todos concentrados na terra de Israel, lá no que hoje popularmente é conhecido como Palestina, a terra de Canaã. Não, tem judeu no mundo inteiro. Então eles vão se converter e vão evangelizar. Quem não entende as profecias literalmente, diz que os 144 mil judeus é a igreja. Aí bota a igreja na tribulação dizendo que os 144 mil é a igreja. Quem não entende a profecia literalmente, vai para Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, que o texto é claríssimo que serão dois homens. Nada ali me leva a entender que não são dois homens literais, o texto me leva a entender isso, mas quem não entende a profecia literalmente vai dizer que representa a igreja, para colocar a igreja na tribulação. Quem não entende que Israel é uma coisa e a igreja é outra, pega os textos de Israel sofrendo e coloca como se fosse a igreja. Então, essas duas bases são tão fundamentais que se você entender isso, você entende a Bíblia muito mais claro e as profecias. Então, entenda as profecias literalmente sempre que possível. Se tiver figura de linguagem, você vai perceber. Pesquise, ore, peça a Deus sabedoria, que a própria Bíblia vai trazer o significado do símbolo. Mas se não tiver símbolo, é literalmente, e distingua Israel e igreja, e você vai ver como fica claro, tá? A irmã Janicleide Lucena pergunta, pastor, então o Espírito Santo não vai mais estar na tribulação? Olha, irmã, tem alguns cristãos que ensinam isso. Eu particularmente não creio nisso, tá? Isso é um dos pontos que para mim alguns pré-tribulacionistas se equivocaram em trazer essa afirmação e isso gera descrédito e leva pessoas a deixar de crer no pré-tribulacionismo por causa dessa afirmação, de dizer que o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Eu não consigo entender isso. Não, pastor, mas a Bíblia não diz que é o Espírito Santo que impede a manifestação do anticristo? Não, a Bíblia diz que há alguém que detém a manifestação do anticristo. Ela não fala no texto de 2 Tessalonicenses 2 abertamente quem é. Mas somando as passagens, que nas próximas lives eu vou estar explicando isso, é um tijolinho de cada vez, tá bom? Para que você vá entendendo. Por isso é importante você assistir as lives que eu já fiz, que está no YouTube, anteriores. A gente vem seguindo uma sequência de explicação, somando com essa e as outras que eu ainda vou trazer. Então, juntando alguns textos, a gente consegue entender que aquele sujeito oculto lá de 2 Tessalonicenses 2, que impede a manifestação do anticristo no mundo, é a igreja. A igreja, o corpo de Cristo, é aquele que detém a manifestação do anticristo. O Espírito Santo ele continuará na terra, porque pessoas vão se converter. Tá? E se você ler o texto de Ezequiel que fala da conversão final dos judeus no fim da tribulação, você vai ver que o texto de Ezequiel 36, 26 em diante, ele fala que o Espírito Santo será colocado no coração deles. Então o Espírito Santo vai continuar habitando nas pessoas, salvando as pessoas. Então, a maioria dos pré-tribulacionistas ensinam isso, que o Espírito Santo não vai estar na terra. Eu não concordo com isso, respeito, mas não concordo. Creio sim que o Espírito Santo continuará operando, porque vai haver novo nascimento e vai haver batismo com o Espírito Santo no tempo da tribulação, para aqueles que ficarem.
Então é necessário que o Espírito Santo continue na terra. Quem detém o anticristo? A igreja. Ela, ao ser retirada da terra, possibilitará que o anticristo entre em cena. Por quê? Aí isso vai ficar para outras lives, tá bom? A gente vai desenvolver mais raciocínio e você vai entender por que é que a igreja detém a manifestação do anticristo. Não o nascimento do anticristo, né? Provavelmente o anticristo já tenha até nascido e já esteja até no mundo aí. É bem provável que sim. Mas a igreja detém a manifestação dele, ou seja, a atuação dele no seu ministério satânico. E nas próximas lives nós vamos estar explicando isso, tá bom? Então, se Deus permitir, irmãos, no próximo sábado a gente vai estar fazendo mais uma live. Eu não vou dizer o horário aqui porque eu não sei que horas vai ser o nosso culto, né? Eu não vou fazer a live no horário do culto, tá bom? Então, eu vou ter que ver como vai ficar o horário do culto, né? Na próxima semana. Quando o nosso pastor presidente decidir, aí a gente vai fazer o horário da live no horário não do culto, tá bom? Então, durante a semana, eu vou estar passando nas minhas redes sociais o horário da próxima live, mas se Deus permitir, será no próximo sábado, e nós vamos falar da profecia das 70 semanas que consta lá no livro de Daniel. Então, as 70 semanas em Daniel, ou seja, no livro de Daniel. Tá bom? Então, outro tijolo será construído, tá certo? Espero que vocês tenham sido aí abençoados e já estejam orando, tá bom? Já estejam orando pela próxima live. Nós vamos estar falando sobre as 70 semanas, a profecia das 70 semanas em Daniel, ou seja, no livro de Daniel, tá bom? Que também é fundamental para entender a questão de Israel e igreja, Israel ficando, a igreja subindo antes. Quando se entende essa questão do cumprimento literal das profecias e da distinção de Israel com a igreja, a Bíblia fica muito mais fácil, e incluindo essa profecia específica das 70 semanas que constam no livro de Daniel. Tá bom? Então nós vamos estudar essa profecia, se Deus permitir, no próximo sábado. Estejam em oração, estejam já gerando esperança